Pronto. Vamos lá, então. Libânio salienta que a democratização do acesso à escola e a não ampliação dos recursos para o ensino obrigatório levaram o funcionamento da escola a tornar-se precário. Então, é uma pergunta, na verdade, crítica, né? Com a consequência da queda da qualidade do ensino, que demanda atenção para os currículos, ok? Então, atenção para os currículos, na questão das diferenças. Então, essa situação conta com uma ferramenta específica, né? Então, nós temos que sempre ler a pergunta, né, a questão de prova, com uma atenção, tá? Então, nós podemos destacar aqui o seguinte, né? Essa democratização do acesso ao ensino, né? A permanência na escola, então, isso lá no artigo 3º da LDB, né, que fala dos princípios. E o nosso ensino, ele é obrigatório e gratuito, tá? Visando, lembrando, falar sobre isso, que inclusive são alternativas de prova, né? É sempre obrigatório e gratuito. Nós temos até lá nas DCNs, né? Falando dos 4 aos 17 anos, que é obrigatório e gratuito, 4 anos, né? Começou em 2013, que faz parte, 4 anos, do quê? Da pré-escola, que faz parte da educação infantil. Tá? Mas aqui visando que ele é obrigatório e gratuito, e falando da democratização. Levaram um funcionamento da escola a tornar-se precário, e está começando a criticar, né? Consequentemente, na queda da qualidade do ensino, que demanda o quê? Atenção dos currículos nessa questão das diferenças. Então, nós temos o currículo, né? Inclusive, aí, quando a gente fala de interdisciplinaridade, transversalidade, multidisciplinaridade, né, a questão da própria diversidade, a gente fala do quê? Dessa questão das diferenças, né? E a nossa educação, ela está na Constituição como no título social, né? A educação, ela é social, a saúde, ela é social, então, tanto que é uma das áreas mais importantes, né, da questão do governo, a saúde e a educação, né, sempre essas duas áreas, né, que são aí sempre mencionadas. Então, no caso aqui, que ferramenta que é essa, né? Então, a pergunta, né, tudo isso aqui, eu falo para vocês, né, estudem pelas perguntas, vocês podem estudar pelas perguntas, porque o examinador, ele levou tempo para preparar isso aqui, entendeu? Então, ele preparou e ele quis aqui comunicar algo, né? Então, eu sempre falo, aqui são as perguntas ricas. Então nós costumamos, ai, aquela pergunta é longa, ai, que medo, né? Porque a intenção é mexer com o emocional, né? Da candidata, aí, a questão do emocional. Então, vocês têm que tirar proveito disso, não? Aquela pergunta tem muitas informações. Então, através dessas informações, eu vou conseguir responder a questão. E aqui, então, é o texto de apoio, tá? Esse é o texto de apoio, e aqui eu chamo da voz de comando, né? A voz de comando, você tem que responder essa questão. Então, essa situação conta com a ferramenta. Que ferramenta é essa? É o PPP, né? O PPP é o quê? Projeto Político Pedagógico, que vem o quê? A palavra descentralização, flexibilização, é flexível, né? Então, nós vamos falar muito das palavras positivas, né? Essas palavras são importantes para vocês resolverem questões, e vocês têm, cada uma de vocês, no seu curso, tá? Então, aqui, o PPP, o Projeto Político Pedagógico, está ligado a descentralização e flexibilidade, flexível, tá? Vamos lá, vamos aos princípios, né? Agora, princípios, claro, tudo tem um princípio, né? A LDB tem um princípio, o PPP tem um princípio, todos nós temos
um princípio, pedagogia concursos tem um princípio. Então, aqui, qual o princípio, né, do PPP, do Projeto Político Pedagógico, né? Falando aqui do PPP. Então, ele está ligado ao quê? Né? Aí nós vamos ler cada uma delas para nós chegarmos na alternativa correta. É igual eu falei para vocês aqui, tem 4 maneiras de uma alternativa estar errada. Tem 2 maneiras de uma alternativa estar correta. Então, você sabendo essas 4 e você sabendo as 2, é certeza, né, de você atingir o quê? A alternativa correta, né? Alternativa correta, na qual a regra é clara, né? Quem acerta mais, leva, né? Então, nós vamos acertar a nossa média de 80%, 83%, né? Para você conseguir a sua aprovação. Então, vamos lá. A letra A, a liberdade ou autonomia e qualidade política em detrimento da técnica. Então, lembrando lá da nossa tabela, né? Detrimento é negativo. Então, vamos caçar o detrimento, né? A letra D também fala de detrimento, tá? Então, a gente fica entre o B e o C, né? A letra B ou C. Professor, qual que é? A letra B ou C? Então, nós vamos começar a ler aqui. A letra B, igualdade de condições no ponto de partida na gestão democrática. E a letra C, ela fala de igualdade e liberdade, né? Liberdade ou autonomia. Autonomia aí, autonomia é uma das Autonomia é uma das competências da BNCC. Então, é a última competência lá, a 10ª competência que fala da questão da autonomia. Nós, professores, temos autonomia em sala de aula. Então, a questão da autonomia, mas o aluno também tem que ter essa autonomia, né? Então, nós temos também a questão do direito, né? A questão do direito, quando a gente fala de leis, a gente tem que entender a origem, né? Então, eu falo muito a questão da Revolução Francesa, né? Que segue os princípios lá. Igualdade, liberdade, igualdade e fraternidade. Tá? São esses 3, então. A liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, nós temos aqui, claro, nós temos uma igualdade, né? Mas aqui nós temos igualdade e liberdade. Então, nós temos duas palavras positivas, e aqui a gente só tem uma, né? Então, seguindo aquela regra, aqui tem 2 e ali tem uma. Então, opa, a letra C que está correta, porque lá tem 2 palavras e na outra a gente só tem uma. Mas vamos lá. Igualdade, né? A própria Constituição diz lá no artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei. Então, segue o quê? Uma igualdade. E a gente também tem aqui a liberdade, né? Então, você entendendo a igualdade, a liberdade, você vai conseguir ler qualquer artigo e vai conseguir resolver. Inclusive, a própria LDB fala, né, lá da solidariedade humana e fala da questão da igualdade, né? Fala lá. Então, o que é solidariedade humana? O que é solidariedade humana? Nós sermos fraternos. Tá ligado ao quê? A comunhão, né? A igreja fala muito isso, né? Lá, a questão da comunhão, a questão da fraternidade, a questão de sermos mais fraternos, né? Mais solidários. Então, tá ligado a um dos princípios, a fraternidade. Então, aqui, a alternativa correta é a letra C. Tá, professor, mas a letra B? Ela fala de igualdade de condições, sim, fala de uma gestão democrática, que nós temos que ter essa gestão, né, essa gestão democrática, que está lá no artigo 3º, lá nos princípios, só que não é num ponto de partida, né, não temos que começar por um ponto de partida, a gente tem que ter como um princípio,
Não é porque de uma situação que você vai começar a tratar com igualdade. Não, você vai tratar a igualdade sempre, tá? Então, aqui é a letra C. Vamos para o terceiro. Assim, essas questões certo e errado, essa questão certo e errado, cai muito na banca CESP, né? Então, 99% das outras bancas são questões objetivas. Então, assim, eu não resolvo questões CESP, não que eu não queira resolver, mas eu trabalho com a maioria, né, das outras bancas que são questões objetivas, mas tudo bem. Essas questões certo e errado, que vocês inclusive têm na biblioteca, na plataforma, né, é uma forma de você estar entendendo se aquilo está certo ou errado como um princípio, né? Então vamos ler aqui o terceiro, vai. A respeito do PPP, então nós temos aqui, nós vamos julgar aqui esses itens, né? Então, as concepções de autonomia e de gestão democrática devem ser contemplados no PPP. Então, o nosso foco é o PPP, né? Como diz, o sujeito é o PPP. Então, ele está contemplado, né? Ele faz parte do PPP. Quando a gente fala de gestão democrática, sim, né? E as concepções de autonomia, quando eu falo de autonomia, ele está no PPP? Sim. Inclusive, o professor tem essa autonomia. Falando em professor, né, tem que estudar leitura obrigatória, o artigo 13, né, da LDB, que fala da responsabilidade dos professores. Tá bom? Então, essa aqui, ela está certa. Vamos lá, vamos para a quarta questão. Com relação à concepção emancipadora do PPP, então vamos assinar lá a alternativa correta. Qual que está correta, né? Então a gente está pedindo aqui a correta. Quando desculpa, eu vou colocar aqui, correta. Quando é incorreto, né, ou exceto, ou não, eu quero o quê? Eu quero uma alternativa que é negativa, que não pertence às outras, tá? Muita gente se confunde com exceto. Muita gente se confunde mesmo. Exceto é aquela alternativa que está errada, que não faz parte das demais, tá? Inclusive, são perguntas que vocês devem estudar, o exceto, porque as outras estão corretas. Se eu tenho 5 alternativas, 4 estão corretas, de uma forma, pô, tem 4 ali que o examinador preparou para mim. Sempre pensa assim, ó, o examinador preparou para mim. Então, você estudando por questões, porque tudo aqui são questões, né? Então, a gente trabalha nessa forma prática, né? E questões. Vamos lá, então, e a nossa plataforma, é o nosso controle, né? Vamos lá, então, vamos ver aqui, né, cada uma delas. Então, a forma continuada dos profissionais da escola, comprometida com a construção do PPP, deve limitar-se ao aprofundamento de saberes ou conteúdos curriculares, evitando a abordagem de temas que não interfiram diretamente na aprendizagem. Questões longas assim, vai direto na palavra negativa, né? Não interferem, né? Não interfiram. Então, não interfiram já é negativo. Não pode interferir na aprendizagem, né? Esses saberes, esses conteúdos, né? Então, no caso aqui, a gente já descarta, tá? Não interferem. Vamos lá, então. Aqui, né? Evitam abordar os temas que não interferem. Nossa. Letra B. O PPP auxilia a rotina do mando impessoal e racionalização da burocracia que permeia as relações no interior da escola, reforçando os efeitos da divisão de trabalho e dessa hierarquização dos poderes de decisão. Então, a gente já vê aqui, divisão de trabalho, tá? Divisão de trabalho, ó,
Isso aqui é a minha área, você não interfere, você não pode dar palpite aqui, não pode dar pitaco, né? Já está errado, tá? Então, divisão de trabalho. E outra coisa, essa hierarquia dos poderes, né? No caso, a gente está falando o quê, né? Não é exército, né? Não é que a patente, né? O pessoal olha para dentro, quanto mais divisas, mais o alto cargo, né? A gente está trabalhando de uma forma descentralizadora, tá? Todos fazem parte, todos os envolvidos, tá? Então, no caso aqui, essa hierarquia e divisão no sentido que negativo, tá? Negativo. No caso aqui, a letra B. Vamos lá, letra C. O PPP ele está ligado, né? Ele está direto e exclusivamente relacionado à organização do trabalho pedagógico da escola no nível da sala de aula, tendo como referência básica o currículo e os planos de aula, né? Então, a gente está falando aqui que ele está diretamente e exclusivamente. Cuidado com essa palavra exclusivamente, tá? Cuidado. Vamos deixar aqui de stand-by, mas a princípio ela já é negativa, tá? Vamos ler as outras. Vamos lá. Vamos lá, a letra D. Vamos lá, não, letra E, vamos para a letra E. Depois a gente volta para o D. Letra E. A qualidade que se busca com a construção do PPP implica duas dimensões indissociáveis. A formação, a formal ou a técnica e a política, sendo a última sempre subordinada à primeira, tá? Então, aqui a palavra é subordinada, tá? Lembrando um pouco da patente, né? Um pouco aí da nossa hierarquia, né? Um pouco aí da patente, subordinada. Não, a gente tem que estar sempre alinhado, sempre uma relação horizontal, nunca vertical, sempre horizontal. Então aqui já ficou negativo, tá? Subordinado, então não pode sobressair uma sobre a outra. Tanto a formal como a técnica, elas têm que ser iguais, tá? Elas têm que ser iguais, então nunca uma é melhor que a outra, tá? Nunca. Então aqui a questão dessa subordinada, né? No caso dessa subordinada ficou negativa. Vamos lá, vamos ler a letra D, né? A C a gente deixou ali de stand-by, né? Deixou ali no cantinho, né? Vamos lá. A letra D. O PPP visa ele visa a qualidade em todo o processo vivido no ambiente escolar, considerando a escola como uma instituição social, né? O que eu falei para vocês, a educação, ela está onde? Na Constituição, no social, né? Ela está no social, inserida na sociedade capitalista. Ah, mas professor, capitalismo é dinheiro, mas é assim que o nosso mundo vive, através do dinheiro. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Então, qual é a finalidade do dinheiro? As pessoas se perguntam, né? Um aluno me perguntou para mim, uma vez, eu já dei aula para o EJA. Ele falou assim: professor, o dinheiro é seu servo ou seu senhor? E aquilo ficou, já respondi na hora, mas aquela pergunta me marcou, né? Eu falei assim: ó, o dinheiro é meu servo, o dinheiro é para você poder utilizar de bens e serviços, né? Então, é para você desfrutar do dinheiro. No dia que o dinheiro for seu senhor, né, tá na roça, né? Então, você usa o dinheiro para poder comprar, adquirir produtos e serviços de qualidade, né? É assim que vive a nossa sociedade. Então, vamos lá, que reflete no seu interior as determinações e contradições dessa sociedade. Professor,
determinações e contradições dessa sociedade, mas a sociedade, ela não é perfeita? Não, ela não é perfeita a nossa sociedade. A gente tem parâmetros éticos, né? Inclusive, a gente fala de ética, a gente fala do PCN, que é um tema, são os temas transversais, cai na prova, muito relacionado ao PCN, os temas transversais, né? Que é a ética, a pluralidade cultural, a sexualidade, né? E a questão do meio ambiente e outros temas. Agora, a nutrição, né? Também está nos PCNs, que é importante você saber os temas transversais. Então, nós vivemos, sim, em contradições dessa sociedade e determinações, né? Então, tem até aquela música, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então, nós aprendemos todos os dias, né? Olha só o que está acontecendo hoje, aulas online, né? Isso seria um processo daqui a 5 anos, então já acelerou o processo, né? Então, nós aqui do Pedagogia Concurso já trabalhamos nesse formato há mais de 5 anos, então tem pessoas que foram pegas de surpresa, né? Então, essa sociedade, essa contradição, ela existe da sociedade, por isso que nós aprendemos uns com os outros e todos os dias, né? É uma transformação constante e nós temos que sempre nos atualizar, sempre, tá? Então, a letra D, ela tem um sentido mais amplo, mais o que universal. Então, essa alternativa ela está correta, não que o currículo é importante, o plano de aula é importante, a organização do trabalho é importante, mas cuidado com a palavra exclusivamente, cuidado, tá? Vamos lá, então, a questão 4 aqui, né, no seu contexto, ela é a letra D, letra D. Vamos lá, vamos para a questão número 5, falando aqui do certo e do errado, né, aqui frente à banca CESP. Então, nós vamos sempre julgar aqui os itens que seguem relativos ao PPP. Então, vamos lá. A concepção emancipadora do PPP preside de qualidade técnica e trabalha exclusivamente com a dimensão política. Então, é o que eu falei para vocês, exclusivamente, né? Por que exclusivamente? Dedicado a. E as outras? Né? Então, tem uma qualidade técnica? Tem uma qualidade política? Tem uma qualidade formal? Tem, mas todas estão ligadas, né? Todas estão ligadas, então, exclusivamente, não, tá? Exclusivamente, não. Exclusivamente, não. Vamos lá, o sexto, né? Vamos à questão 6. A educação para o trânsito é uma atividade complexa, que requer articulação com o PPP das instituições educativas. Se o PPP for fundamentado nas teorias críticas, ele se configura como, né? Então, vamos lá. A educação para o trânsito é uma atividade complexa, tá? Porque o trânsito, queira ou não, tem regras, né? Ó, sinal vermelho, pare, sinal verde, siga, o sinal amarelo, atenção, né? Então, você tem que atravessar na faixa de pedestre, então, pensa nisso, educando crianças, né? Vamos lá, então. Vamos ler aqui cada uma das alternativas. Letra A. É um agrupamento de planos de ensino e de atividades pedagógicas elaboradas por professores individualmente. Então, cuidado, professores individualmente. A educação é o que? É social. A educação é grupo, tá? Então, individualmente, né? Cuidado.
Letra C. Vamos lá, vamos para a letra B. É um projeto de educação produzido, claro, é um projeto, né? Um projeto de educação. Estou falando sobre o trânsito, né? É um projeto de educação produzido coletivamente, ó, coletivamente positivo, né? Para expressar finalidades, organização dinâmica do trabalho pedagógico realizado pelas instituições educativas, né? Sim, né? Nós falamos na nossa LDB as instituições de ensino, né? As instituições educativas, que é o quê? Escola, né? Então, aqui a gente está vendo aqui tudo como ok. Vamos ler as outras. A letra C. É um projeto de educação que expressa intencionalidades e proposições técnicas definidas pelas instâncias oficiais que regulam o sistema de ensino. Então, essa aqui também vou deixar ali de stand-by, tá? Vamos lá, vamos para a próxima. Porque concurso público é sempre assim, tá? É aquele 50%. Eu eliminei todas, né? Caramba, qual que é? A letra B ou a letra C? Caramba, e agora? Como é que eu vou acertar essa questão? E a gente sempre erra aquela alternativa. Então, vou explicar para você como acertar essa alternativa correta, tá? Como chegar ali e se acertar, né? Então, vamos lá. Vou estar comentando aqui a letra D. Um documento pela própria denominação expressa estritamente finalidades e proposições da política educacional nacional e da política definida por organismos, né, multilaterais para a orientação à educação no âmbito internacional. Nossa, essa letra D, ela estava perfeita. Até poderia ser a alternativa correta, né? Tava muito bonito, muito maravilhoso, né? Assim, proposições da política da educação nacional, a política por organismos multilaterais, né? Estritamente nas finalidades, só que, né? A educação no âmbito internacional, não, né? Nós estamos aonde? No Brasil, né? No âmbito nacional, no âmbito regional, no âmbito, né, regional ali da sua cidade, da sua região, né, não no âmbito internacional. Então, cuidado, que tem sempre aquela palavrinha que, né, vai deixar a sua alternativa errada. Tá bom, professor, tem o B e o C, e agora? Tá, cheguei nos 50%. É a letra B ou a letra C? Né? Eis a questão. Vamos lá. Então, vamos ler novamente a letra B e a letra C. Você tem lá 3 horas e meia de prova, você tem 4 horas de prova. Fique o tempo máximo possível. Tá? Ali você marcou um encontro de 2 anos para estar ali naquele momento. Para que você está com pressa para sair da prova? Eu vejo pessoas saindo da prova, 1 hora de prova, já entregou. Gente, é impossível ler só em ler a prova, eu levo 1 hora. Só em ler a prova. Como é que a pessoa leu, assinalou as alternativas, preencheu o gabarito e entregou? Gente, isso não é loteria, não. Não é brincadeira. Vamos lá, então. A letra B é um projeto de educação produzido coletivamente para expressar finalidades. Cuidado com as vírgulas, tá? Elas são traiçoeiras, as vírgulas, tá? Então, cada vírgula é como se fosse uma oração, como se fosse na verdade é um período, né? A vírgula ela é um período. Finalidades, organização e dinâmica do trabalho pedagógico realizado pelas instituições educativas, né? Então, a gente diz que é uma organização e dinâmica, tá? Realizado pelas instituições educativas, né? Instituições educativas, ok? Vamos lá, letra C. É um projeto de educação que expressa intencionalidades e proposições técnicas, né?
proposições técnicas definidas pelas instâncias oficiais que regulam os sistemas de ensino, tá? Tá, professor, qual é a diferença da letra B e da letra C? Elas são parecidas, né? Aqui são até sinônimos, né? Qual que eu vou definir aqui, se é letra B ou C? Estou na dúvida. E agora, professor? Vamos lá. Então, vamos ler aqui, ó. A letra B. Vamos ler de novo, tá? Vamos lá. Um projeto de educação é produzido coletivamente. Um projeto de educação é produzido coletivamente para expressar finalidades, a organização e dinâmica do trabalho pedagógico e realizado por instituições educativas. Ponto. Tá? Vamos lá. A letra C é um projeto de educação que expressa intencionalidades, tem uma intenção, sim, né? E proposições técnicas definidas pelas instâncias oficiais que regulam. Então, aqui, né, professor, aqui está falando de projeto de educação, e ali também, né, projeto de educação, os dois têm projeto de educação, tá? Só que aqui está falando o quê? Definidas por instâncias oficiais, tá? Ela está sendo definida por uma instância oficial. Então, quando a gente fala de projeto, isso tem que vir lá do professor, isso tem que vir lá da equipe pedagógica, tem que vir dos professores, tem que vir de um coletivo. Coletivo, ó, coletivamente, ó. Aqui está falando que é de uma instância oficial. Então, ó, isso aqui veio lá da SEDUC, isso aqui veio do MEC, tem que ser cumprido. Então, isso tem um ar do quê? De autoridade, tá? E a nossa educação, ela é o quê? Nós estamos falando o quê? De coletivamente. A palavra mágica aqui é o quê? Coletivo, tá? A letra C, ela está falando muito de expressa uma intencionalidade, tem proposições técnicas, né? Então, é de uma instância oficial, veio lá de cima, a ordem veio de cima e tem que ser cumprida. A ordem veio lá de cima. É diferente quando a gente constrói essa ideia dentro da escola, do coletivo, né? Dos professores lá, do coletivo, de 10 professores que pensaram juntos para um bem comum, do que veio lá de cima a ordem, tem que ser cumprida. Então, a letra C está errada por instâncias oficiais. É uma pergunta nível, né, um nível intermediário, não é uma pergunta fácil. Tá? Essa 6 ela não é fácil. Então requer o quê? Uma habilidade, uma leitura, né, uma leitura atenta sobre as alternativas, tá bom? Vamos lá, vamos para a 7. O PPP deve constituir na referência norteadora de todos os âmbitos da ação educativa da escola, considerando essa informação, assinale a alternativa correta, né? Então, eu tenho uma informação e eu quero o quê? A correta, né? Eu quero o quê? A positiva, uma alternativa que seja positiva, tá? Porque na prova, lá no finalzinho, isso já é uma estratégia, eu falo isso sempre para as alunas uma semana antes da prova, né? Dicas aí para você se comportar no dia da prova, como você deve agir. Então, o exceto, né, o exceto, o incorreto, são sempre as últimas perguntas, porque as candidatas já estão cansadas. Então, a primeira que você lê e achar que está certa é aquela, só que você não leu que era incorreta a pergunta. Tá? Vamos lá. O PPP, né, ele deve construir uma referência norteadora em todos os âmbitos da ação educativa, né? Essa ação educativa, em todos os âmbitos, em todos os setores, tá? Da ação da escola. Então, vamos lá, vamos
ler aqui cada uma delas, tá? Letra A. A elaboração do PPP requer a participação de todos, ó. Coletivo, lembra lá da alternativa anterior, da questão anterior? Eu falei do coletivo, né? O que é a participação de todos? Coletivo, né? Aqueles que compõem a comunidade escolar. A elaboração requer a participação de todos, né? Então, nós precisamos de todas as pessoas, tá bom? Então, vamos aqui a letra A, vamos para B. Tem que ler todas, né? Não dá para você já assinalar, é letra A, tá certo isso aqui. Vamos ler as outras, né? Não, de repente tem ideias mais, né, significativas e profundas, né? Vamos lá, letra B. Para a construção de um PPP que contemple as necessidades da escola, basta ter boas intenções e voluntarismo, tá? Basta ter boas intenções e voluntarismo, né? A questão de você ser voluntário e ter boas intenções, né? Então, professor, tá errado isso? Como tá errado? Né? Basta ter intenções e voluntarismo. Você já viu aquela frase, né? De boas intenções, o inferno tá cheio, né? Então, não é só questão de ter intenção de você ser voluntário. Você tem que pensar no coletivo de pessoas, tá? Não é ter um exército de pessoas voluntárias. Você tem que ter um projeto, tá? Referente a uma comunidade escolar e ter o quê? Uma participação de todos. Olha só como o A tem um sentido amplo, né? Aqui a letra B, a gente só está falando de intenções e de voluntários. Não, a gente tem que ter uma coisa que abranja tudo, que tem um sentido universal, tá? Então, por enquanto, é a letra A, tá? Vamos lá, letra C. Pelo fato de ser um projeto, o PPP independe de sistematização para a realização de práticas transformadoras. Gente do céu. Como independe? Claro que depende de uma sistematização, tá? Aqui, de um projeto de PPP. Antes de começar a aula, eu estava com a Marisa e a Rogenildes, e eu estava falando sobre a questão de notas, de vocês preencherem lá, né? Preencher o campo com total, né, de questões, são 5 questões, barra acertos, né, 5/4, eu fiz 5 e acertei 4, aí clicar lá, né, em postar, marcar como concluída, e aí vai vir a nota para o professor vai avaliar, vai te dar porcentagem, vai fazer um comentário, e vai retornar para você. Então, isso é um processo, isso é o quê? É um processo sistemático. Você preenche, você registra a nota, vai para o professor dá a nota e volta para você. E depois você olha no seu boletim, você tem um boletim. Através desse boletim você vai estudar e vai dar foco naquela matéria que eu tenho uma nota de baixo rendimento. É um sistema. É um sistema isso. Como independe? Claro que depende, todo mundo tem que seguir os passos para poder ir bem. Igual lá, a professora de infantil, não tem o EVA? Tem que fazer o quê? A moldura do EVA, fazer o corte, cola quente, né? Tem todo lá um procedimento para fazer o trabalho com as crianças, né? Tem que ter os materiais, tem que ter os procedimentos para poder fazer. Claro que depende de algo sistemático, tá bom? Vamos lá. A letra D. Tendo em vista que o PPP é um projeto para uma realização futura, o presente não deve influenciá-lo. Meu, acabei de falar do presente aqui, né? Como não, não, não. Claro que o presente influencia, né? Se você tem um presente, esse presente você constrói,
vai fazer o quê? Um bom futuro, né? Então, nossos filhos, ó, você tem que estudar para ser alguém na vida. Minha mãe falava isso, né? Minha avó também, ó, filho, você está no caminho certo, você está estudando para ser alguém na vida. E, quer dizer, e se eu não estudasse aquele momento presente? Como é que seria hoje o futuro, né? Claro que o presente depende. Vamos lá. A letra E. A execução do PPP é de responsabilidade exclusiva do gestor. Olha, que eu acabei de falar para vocês. Exclusivamente. Exclusiva, tá? Cuidado com isso, tá? Todos fazem parte. Todos, tá? Todos que eu falo, todos mesmo, todos fazem parte, não só a alta cúpula, né? Todos fazem parte. Cuidado com essa palavra exclusiva, tá? Se você olhar isso no teu concurso, já lembra do professor, aquela aula lá exclusiva, exclusivamente, pum, risca, tá? Então vamos lá no nosso contexto geral, né? A questão 7 aqui é a alternativa A, é a letra A, tudo bem? Vamos lá então para a nossa oitava questão. Vamos lá. O caráter político e pedagógico do PPP leva a considerar a função social da escola. Está caindo muitas nos editais, né, no conteúdo programático, lá a função social da escola, né? Então, aqui sempre, tá? Sempre, gente. Em questões de prova, tem dois assuntos ligados, tá? Tem sempre dois assuntos ligados ali, se você for ver. PPP com gestão escolar, né? LDB é currículo com um autor, né? Então os assuntos estão ali sempre interligados. Vamos lá então. O caráter do PPP, né? Leva a considerar a função social da escola a respeito desse tema. É correto afirmar. Eu quero o quê? Eu quero uma alternativa positiva, né? Eu quero uma alternativa positiva. Então vamos lá. O oitavo. O, o PPP se reduz a uma somatória de planos, sugestões, transposições ou cópias de projetos elaborados em outras realidades escolares. Em outras realidades? É da minha realidade, não das outras realidades. Então, se você tem um PPP, se você quer fazer um projeto político-pedagógico, você vai falar da sua realidade, da realidade do bairro, não de outras realidades, tá? Então, já está descartada essa alternativa, tá? É da sua região, é do seu bairro essa realidade, tá bom? Vamos lá, letra B. O PPP jamais servirá para reforçar, manter, reproduzir formas de denominação ou de exclusão social, pois sempre se constrói na perspectiva da emancipação, tá? Cuidado, tá? Cuidado com a palavra jamais. Jamais tem um sentido negativo, tá? Jamais, tá? Nunca vai ser feito isso, jamais, né? Cuidado. Vamos lá, letra C. É compromisso do PPP com os interesses reais e coletivos da escola que materializa seu caráter político, né? Seu caráter aí político e pedagógico, né? Sim, né? Um caráter político e pedagógico. É o compromisso do PPP com interesses reais e coletivos, ó, coletividade, tá? Vou colocar aqui coletividade. Coletividade, coletivos, tá? Que materializa seu caráter político e pedagógico, caráter político e pedagógico alinhados, né? Ninguém sobressai, é alinhado, tá? E é coletivo,
tá bom? Vamos lá. Letra D. O PPP não vai interferir no currículo e nas práticas pedagógicas adotadas na escola, adotadas em sala de aula, por se tratar de um projeto de cunho político. Ele não é só político, gente, é pedagógico também, é um projeto, né, político pedagógico, tá? Como só político, né? Então, claro que ele interfere no currículo, sim. Como não vai interferir? Como assim? Claro que vai interferir, né? Então, no caso aqui, a D já está errada. Então, professor, é a E, né? Vamos lá, tem que ler, né? Os PPPs das escolas públicas, pelo fato de pertencerem a um sistema organizado, não são pensados, são pensados coletivos pelo próprio sistema, né? Vamos lá, vamos ler novamente, tá? Você tem uma dúvida, você leia uma, duas, três, quatro, quantas vezes for necessário, porque você tem 4 minutos para você responder uma questão, tá? Em prova você tem 4 minutos. Então ninguém aqui está com pressa, tá? Vamos lá então. O PPP das escolas públicas, pelo fato de pertencer a um sistema organizado, são pensados coletivamente pelo próprio sistema, tá? Cuidado, tá? Cuidado com a palavra sistema, tá? Pelo próprio sistema. Então, o sistema tem um caráter aí, cuidado, de negativo. O sistema é o que há, é um robô, né? Tipo aquele filme Exterminador do Futuro, quem lembra? Skynet. É um sistema, né? Cuidado, nós temos que pensar coletivamente, são pensados coletivamente por pessoas, tá? São pessoas, não é um sistema, são pessoas, tá? Então, mas professor, tem o C e o E, tá? Qual que é, tá? Olha só, a letra C é o próprio compromisso do PP com interesses reais, tá? Interesses reais e coletivos da comunidade, tá? E materializa seu caráter político e pedagógico. Eu tenho uma, duas, três, né? Eu tenho três. Aqui eu só tenho o quê? Uma positiva. Tudo bem, um sistema organizado, eu posso supor que ele é organizado por pessoas, né? Ele é organizado. Mas aí tem o sistema, né? Muito sistema. Muito sistema, e quando a gente fala de sistema, lembra do quê? Do MEC, a gente lembra da SEDUC, né? Isso é construído dentro da escola, por professores, tá? O PPP, inclusive já foi pergunta de prova, o MEC não vai mandar na sua escola, a SEDUC não vai mandar na sua escola, ela vai sugerir, é igual tem uma diferença entre PCN e DCN, os parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes curriculares nacionais. Os PCNs têm um caráter do que? Orientador, tá? De orientar, de sugestão, uma sugestão, tá? O PCN já tem, o DCN, as diretrizes curriculares, já tem um sentido de ordem e tem que ser seguido. Então, PCN é o quê? Sugestivo, tá? É igual lá a BNCC. O pessoal falou, o PCN morreu. Não, o PCN não morreu. O PCN continua, mesmo com a BNCC, a Base Nacional Curricular, né? A Base Nacional Curricular aí. Então, a BNCC tem um caráter o quê? Progressivo e orgânico, tá?
Então, você vê que uma coisa puxa a outra, né? Autonomia, professor, artigo 13, né? Quando eu falo da BNCC, é o artigo 26 e 36 da EDB, que fala sobre os currículos. Claro, vocês vão amadurecendo a ideia, claro, não é do dia para a noite, assim, pum, né? Você vai fazendo o quê? Um link, uma conexão entre os artigos e as próprias diretrizes e parâmetros e bases nacionais, né, da nossa educação, tá bom? Então, a letra C, nós temos muitos pontos, temos 3 pontos positivos, enquanto aqui nós temos 2. Então, reflete qual? A letra C, né? Letra C que reflete aqui, pronto. Aqui o 8º é a letra C, tá? Vamos lá, vamos para a 9ª questão. Em conformidade com as diretrizes curriculares, olha, diretriz curricular do ensino médio, artigo 36 da LDB. Claro, não é para ficar, isso aqui é tal. Não, é só para vocês entenderem aqui, as diretrizes curriculares é o quê? O artigo 36, mas eu vou colocar aqui só o DCN para frisar aqui, tá? Em conforme as diretrizes curriculares do ensino médio, o projeto político-pedagógico, PPP, então, olha lá, ó, DCN com PPP, tá vendo como as coisas são? Eles colocam 2 assuntos dentro da mesma questão, tá? Das unidades escolares deve traduzir a proposta educativa da escola. Sobre o PPP, está correta a seguinte assertiva, a seguinte alternativa, né? Eu quero o quê? A correta, tá? Vamos lá fixar aqui na correta a questão 9. Vamos lá. O PPP é elaborado, claro que ele é elaborado, né? No caso das escolas públicas, pelo órgão gestor do sistema, ouvidos os integrantes da comunidade escolar. Eles são ouvidos lá, os integrantes, né? Eles são ouvidos, sim, né? A gente aceita sugestões. Só que não é o órgão gestor do sistema, ó, de novo o sistema, né? Podemos até colocar um sistema como um ponto negativo aí, né? Já então, vamos lá, vamos atualizar, né? A palavra positivo e negativo, ó, sistema, de novo aí negativo, né? Sistema, tá? Então, se você olhar sistema lá em PPP, opa, o professor falou que é negativo, né? Coletivo, opa, é positivo, beleza. Cuidado, se tiver tudo positivo, tudo maravilhoso, se tiver uma palavra negativa, já está errado da alternativa. Até rimou, né? Vamos lá. Letra B, né? Vamos lá para 9. Letra B. O professor, não, aqui, o PPP deve considerar no ensino médio essa problematização como instrumento de incentivo à pesquisa e à curiosidade, né? Inclusive, tem lá no artigo 3º, né, dos princípios da LDB, falando lá da liberdade do pensar, né? Tem lá do ensinar, né? Então, a curiosidade é que nos move, né? Essa curiosidade. Então, por exemplo, vocês são alunas. Eu tenho, para passar no concurso, eu tenho que saber os conteúdos. Para passar no concurso, eu tenho que saber sobre as disciplinas. Eu tenho que saber o conteúdo programático. Tem gente que não sabe nem o que é conteúdo programático. Tem gente que não sabe nem o que é edital. Entendeu? Então, o que vai cair na sua prova é o que? É o conteúdo programático que está no edital. Fica lá no final. Então, você tem que estudar esse conteúdo programático. Nossa, mas são mais de, se você for ver bem, são mais de 50 assuntos. Tem conteúdos programáticos, são 60 assuntos. Nós vamos numerar. Como é que você vai saber esses 60 assuntos? Porque você tem que
O importante não é ser especialista, mas você ser uma pessoa generalista, que saiba um pouco de tudo, tá? Vamos lá, então. Você tem que ter esse incentivo à pesquisa, você tem que ter essa curiosidade em aprender. Paulo Freire, inclusive, falava isso, né? Nós temos que ser formadores de opinião. Através do quê? De criticidade. Paulo Freire fala muito da criticidade, de uma relação de diálogo, tá? Ele tinha muito essa ideia, né? Então, aqui até fala um pouco, nós temos que ler, nós temos que ter opiniões. Eu converso aqui com as alunas, inclusive foi uma postagem no Stories do Instagram, né? Lá da Juliana, né? Obrigado aí, Juliana. E aí postei lá o que ela escreveu, e é o que, né? É o professor conversar com a aluna, né? Igual Paulo Freire fala, é uma relação horizontal, né? Que tem que ter o professor e o aluno, não aquela visão antiga, o professor é superior, tanto que tem as faculdades, né? O professor fica naquele palco, né? Naquela parte alta, como se fosse um palanque, né? Mostrando o que ali, superioridade. Então, eu estou com vocês aqui falando o quê? Eu estou reto, né? Então, o quê? É uma relação horizontal. Então, eu converso com as alunas, eu quero saber como vocês estão, porque o emocional no concurso conta muito, muito demais a emoção, entendeu? Não é questão de você saber a matéria. Tem lá o friozinho na barriga, né? Porque ansiedade é por você está naquele momento ali da prova, 2 anos esperando por aquela prova, que é concurso público, né? Como diz William Douglas, a dor é temporária, mas o cargo é para sempre, né? Então, é importante vocês terem esse espírito de pesquisa, de curiosidade, né? A LIDE, né? Tem esse espírito de pesquisa, né? Essa gana pelo conhecimento, e é isso aí, gente. A gente tem que ter isso para ser aprovado no concurso. Eu estudo todos os dias, eu me atualizo. E se você não se atualizar, você para no tempo, você enferruja, entendeu? Então, vamos lá. É, vamos lá. Qualquer profissão, né? Então, exemplo, ontem eu assisti o Jacan, né, no restaurante Los Linhos, né? Era um restaurante de comida espanhola e parou lá na década de 80, né? 40 anos, parou no tempo. O modo de preparo, tudo, né? Tudo parou no tempo. A gente tem que se atualizar, gente. Vamos lá. Letra C. O PPP nas escolas em geral é responsabilidade apenas da equipe dirigente e dos professores. Meu, todos fazem parte do PPP. Que história é essa de apenas? Eu tô sendo seletivo quando eu falo apenas. Cuidado com essa palavra, apenas. Essa palavra, ela ofende muito, apenas. Apenas ele faz isso e os outros não fazem. Cuidado, machuca, tá? Machuca. Vamos lá, então. A letra D. O PPP deve considerar no ensino médio a repetição como estratégia primordial de aprendizagem. Nossa Senhora, como diz o mineiro, nó, né? Repetição. Você repetiu o aluno de ano como uma estratégia primordial. Gente, tem alternativas que são absurdas, né? Tu já descarta, meu Deus do céu, né? Vamos lá. A letra E. O PPP constitui documento estratégico da escola. Legal, né? Cuidado com a vírgula, tá? Então, né?
Cuidado com a vírgula e com a palavra mas, né? Não é mais, é mas, né? Nossa, mulher, você tá linda, maravilhosa, né? Mas o seu cabelo, você colocou chapinha, né? Então, cara, você falou que tava lindo, maravilhoso, mas o mas acabou, né? Então, cuidado com apenas e o mas, né? Cuidado. Vamos lá, então, cuidado com a vírgula, tá? A vírgula, ela tem ali a relação de período, inclusive português, tá? A pontuação, estudem a vírgula. A pontuação, a vírgula é a alma da pontuação, tá? Fica a dica aí. Vamos lá, então. O PPP constitui um documento estratégico da escola. Beleza, né? Vamos lá. Agora, sendo seu conhecimento restrito à equipe escolar, restrito, quer dizer, só eles, só a equipe escolar tem que ter esse documento, mas ninguém, é o que? É panelinha, né? A parte ali da panela, né? Não, né? Então, então a alternativa aqui que cabe, né? Vamos lá. Então aqui é a letra B, tá bom? Letra B, a nona questão é de PPP. Vamos lá, a questão 10, né? Vamos lá, a questão 10. Vamos lá, então, a nossa última questão. Vamos lá, 10. Em relação ao PPP, pode-se afirmar que, então, cuidado, gente, essas quatro afirmativas aqui, né? Claro, vai pedir quais estão corretas. Mas esse tipo de questão, gente, esse estilo de questão, podemos afirmar dessas cinco, tá? Desculpa, cinco afirmativas. Isso aqui, na verdade, são cinco questões. Na verdade, são cinco questões de provas que o examinador foi lá e retirou, entendeu? Isso aqui é o soborô, lembra? É o soborô. Então, sobrou de ontem. Então, ele pega aquela sobra, vira o almoço, né? Do dia seguinte, é o soborô. Então, esse aqui é o soborô. Então, ele pega cinco alternativas, cinco questões e monta numa questão só. E aí nós vamos comentar cada uma delas. Cada uma tem que ser lida, né? Temos que analisar. Então vamos lá. A 10, então, vamos lá. A primeira, para a construção do PPP, é necessário conhecer a realidade social, sim, econômica e política em que a escola está inserida, claro, né? Então, nós temos que conhecer essas realidades. É necessário conhecer, sim, tá? Temos que conhecer, sim, tá? Vamos lá, o 2. O PPP deve ser construído pelos professores com capacitação e educação inclusiva e pela equipe diretiva da escola, né? Aquela equipe da direção, né? Aquela equipe exclusiva da escola, só os professores com educação inclusiva. Então, eu estou fazendo o quê? Uma restrição. Eu estou restringindo, tá? Então, no caso aqui, né, pela equipe diretiva da escola, tá? E só gente capacitada, só PhD. O resto, gentalha, não, né? Então, eu estou ali restringindo, não, tá? Então, cuidado com isso, restrição, tá? Vamos lá. O 3. A construção do PPP deve ser coletiva e contínua. Tá? Ela é coletiva por todos, eu acabei de falar, e ela é contínua, ela é flexível, é sempre nós construímos esse PPP porque a nossa sociedade ela é capitalista e nós vivemos sempre em transformações, em metamorfose, tá?
Então, o 3 está, ela está correta, a afirmativa, tá bom? Vamos lá, mas professor, 1 e 3, né? O que que a gente pode eliminar aqui? Vamos lá. A gente pode, aqui está falando que o 2, né? O 2 está inserido, não. A gente pode falar que a letra C tá, a letra C eu tenho 2, também não, né? Então, opa, o 1 e o 3 positivo, professor? Então é o A, B, A, B, D, né? O A, B e o D. Vamos ler aqui o 4, né? Nós temos o 4, nós vamos eliminar o que? A letra A, porque a letra B e a letra D tem o 4, tá? Vamos lá. Vamos continuar a leitura. Mesmo eu lendo a quinta, também a letra A e a D também tem o 5. Então não adianta, temos que ler qualquer uma das duas, tá? Para chegar numa definição. Ou você leia o 4 ou leia o 5 no momento da prova. Aquela que você que achar que está negativo, você elimina e chega na resposta, tá bom? Vamos lá então. O 4, né? Vamos ler aí, estamos aqui na décima aqui. Vamos lá então, ler o 4. O PPP pode ser considerado um instrumento teórico, metodológico para a intervenção e mudança da realidade, né? Então aqui, essa 4 aqui, né? Nós estamos falando aqui que o PPP pode ser considerado um instrumento metodológico para essa intervenção e mudança da realidade. Então, no caso aqui, né, o 10, né, ele intervém, sim, né, e essa mudança da realidade, né, sim, também, tá? Então, ele pode ser considerado um instrumento teórico, metodológico para a intervenção. Nós temos que intervir, né? Nós temos que intervir é o quê? Mudança. Nós temos que mudar isso, porque nós não estamos satisfeitos com isso que está acontecendo. Nós temos que intervir, tá? E automaticamente, se nós intervirmos, nós vamos mudar essa realidade, que é o quê? É algo que de construção, nós temos que construir, tá? Temos que construir isso. Então, aqui no caso está positivo, né? Então, se o 4 é positivo, então eu elimino qual? A letra A, né? Mas professor, ainda tem a letra B e a letra D, então não tem jeito, vai ter que ler os 5 para chegar na alternativa, tá vendo como o examinador ele além de pegar afirmativas de outras questões, ele ainda faz de uma maneira para você fechar só lá na quinta afirmação, se ela é verdadeira ou negativa, né? Se ela é verdadeira ou falsa, né? Se ela é verdadeira ou falsa. Então tem que ler todos, tá vendo? Então aqui nós não conseguimos logo de cara eliminar, tá? Então vamos aqui para a última. Inclusive a última questão é a última alternativa, né? Vamos lá então. O PPP pode ser considerado um projeto conclusivo, pode ser como conclusivo, visto que a sua sistematização é definitiva e deve ser produto de processo de um planejamento participativo, né? Então, professor, então, é um planejamento participativo, né? Ele está lá participando, né? Então, o 10 aí, né? Então, correto a letra D, porque é participativo o planejamento. Cuidado, você tem que ler tudo. Tem que ler tudo, não é só pegar uma palavra ali, achei planejamento participativo. Você tem que localizar a palavra negativa, não é para você localizar a palavra positiva e pronto. De repente tem uma palavra negativa ali no meio, né?
Você tem que procurar, tem que ler tudo. Vamos ler de novo, tá? O PPP deve ser considerado um projeto conclusivo, visto que sua sistematização é definitiva e deve ser produto de um processo de um planejamento participativo. Cuidado, tá? Cuidado com a vírgula e cuidado com a conjunção aditiva, tá? O E, lembra lá, português? A conjunção aditiva. E está somando. E deve ser produto de um planejamento participativo. Tá, beleza, professor, isso aqui está certo. Tá, isso aqui está certo. Só que, vamos ler novamente, né? O PPP pode ser considerado um projeto conclusivo, de conclusão, né? Vírgula, cuidado com a vírgula, ó. Cada trecho, tudo que você for ler, cada vírgula é um trecho, é um período, tá? É um período. Então, a gente leu o E, deve ser produzido, tá certo. O BB deve ser considerado como um projeto conclusivo, um projeto de conclusão, né? Conclusão. Aí, o que que vem? Visto que sua sistematização é definitiva. Como definitiva? A gente não vive numa metamorfose, numa transformação constante. Como ela é definitiva, para sempre, não pode ser mudado? Claro que pode ser mudado. Então, a palavra definitiva deixou a alternativa errada. Então, gente, para o concurso público é questão de interpretação. Se você tem problema de interpretação em português, começa a ler. Eu sempre falo, olha, vai lá no Google, define 2 pontos, veja o significado das palavras, entendeu? O pessoal fala do dicionário, o dicionário é o pai dos sábios. A gente define o que é uma pessoa inteligente e o que é uma pessoa sábia, né? A pessoa inteligente é aquela que aprende com os seus erros, tá? É que aprende com os seus erros. A pessoa sábia, ela aprende com os erros dos outros. Eu já estive nesse lado que vocês estão. Eu bati cabeça, já muita, entendeu? Eu não tinha ninguém para me orientar. Tinha ninguém para me orientar. Eu bati muito cabeça, eu já tive várias dores da reprovação. E depois que eu descobri como ser aprovado nos concursos, eu adotei isso na escola onde eu trabalho, e muitos professores foram aprovados, falei, opa, vou falar isso aqui na internet, eu vou falar para as pessoas. E aí as pessoas começaram a vir, e comecei a falar toda a metodologia, toda a técnica, e as pessoas foram aprovadas. E vocês têm a plataforma, vocês têm o edital esquematizado, vocês têm métodos, o professor te orienta, você está no WhatsApp comigo, entendeu? Então, é um método blindado, né? Então, com isso, vocês assistindo aulas ao vivo, respondendo questões, palavras positivas e negativas, participando das aulas ao vivo aqui, preenchendo lá nos comentários particulares, dando a nota, voltando, você tendo o resultado no seu boletim, a aprovação vem, né? Vocês podem olhar no Instagram, olha lá no Instagram, no destaques, tem lá alunas e depoimentos. Vai lá nos depoimentos e vocês podem ver, tá bom? Então, é isso, tá? Aproveitando, né, o vídeo, vai ficar no YouTube aí com o link, né, privado aí, clique em curtir, tá bom? Vamos lá.